Amém? Quem está alegre diz amém. Quem Ei. Tem muita gente amém hoje, isso é muito bom. Queridos, quantos rostinhos diferentes eu estou vendo aqui, né? Desde a primeira vez que eu vim. Obrigado, querido. Cada vez que eu venho de novo, eu vejo pessoas diferentes, né? Se você não me viu ainda, você é um desses diferentes e que bom que você está aqui. É um prazer muito grande, o pastor Claudio sabe o carinho que eu e a minha esposa, a minha casa, a minha família, nós temos com essa igreja de Bocaiúva. Eu falo para ele, eu sou mais novinho que ele no ministério, ao todo, eu tenho 12 anos de ministério, pastoreei por 6 anos e meio a cidade de Porto União e União da Vitória, e agora eu estou há 6 anos em Joinville. Mas toda vez que eu encontro com esse homem de Deus, né, eu aprendo muito. Eu falo para ele, eu estou sempre aprendendo com você, né? E a gente aprende mesmo, queridos. Se nós estivermos abertos, nós aprendemos até com uma criança. Amém? Você já viu que pessoa bonita que está do seu lado? Só dá uma olhada assim disfarçada para ela não perceber. Eu sei que alguns vão com tudo, né? Mas quem está com um pouquinho de vergonha, né? Que bênção. Por eu sei que os irmãos não gostam desse negócio de cutuca seu irmão, então não vou fazer, era só para quebrar o gelo. Mas é um prazer imenso estar aqui com vocês. Trago um abraço da igreja de Joinville e também trago o convite para quem quiser ir lá nos conhecer ou nos visitar novamente. Vocês todos são muito bem-vindos. Amém? Louvado seja o nosso bom Deus. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos essa noite, mas antes de fazer essa leitura, eu quero dizer para os irmãos, acredito que o pastor Claudio já comentou isso com algumas pessoas. Na virada do ano passado, eu planejando como seria o cronograma do ano de 2026, eu conversei com a minha esposa e depois entrei em contato com a nossa líder de louvor, que é a irmã Aline, está aqui com a gente, e falei assim, esse ano eu gostaria que o grupo de louvor fizesse 2 viagens, né? Estava pensando na igreja do pastor Claudio, na igreja do pastor Claudinei também, que é lá em Porto União, onde eu estava. Eu já mato a saudade dos pastores, e em Porto União também da igreja, que deixei muitos amigos por ali. Mas eu deixei que ela escolhesse qual lugar primeiro, né? E o dia nós decidimos dentro de uma agenda que já estava lotada. Adivinhe, na agenda lotada, caiu para hoje. Coincidentemente ou cristocidentemente, caiu no dia do aniversário da igreja, tá? Mas para dar ainda mais ênfase na minha gratidão de estar aqui essa noite, eu estava com uma mensagem preparada e no meio da semana o Senhor mudou. Então, talvez, porventura, o que eu vou falar aqui hoje possa ir direto no seu coração, porque eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. E o que eu tento fazer na minha vida o tempo todo é ouvir a voz dele. Nem sempre eu permito, porque às vezes eu tenho tantas vozes, tanto ecos falando no meu ouvido, e se eu não calar algumas vozes, eu não consigo perceber o Senhor. Mas quando eu me ponho a orar, irmãos, não tem jeito. Se eu tiver com o coração endurecido, eu me quebro. Se eu estiver bravo com alguém, a vontade de pedir perdão vem. O devocional é algo maravilhoso, né? E é tão interessante porque nós estamos aqui para cultuar o nosso Deus. E como que funciona o culto de maneira mais simples, explicavelmente para os irmãos? Cada um dos irmãos tem os seus devocionais com Deus nos seus lares, nas suas casas. Quem tem aqui um devocional diário com Deus? Amém. O culto é você trazer o seu devocional e juntar com o meu e nós juntos adorarmos o nosso Senhor. Porque a pessoa que não faz, o servo de Deus que não faz o seu próprio devocional, na verdade, quando ele chega na igreja, ele fica perdido. E se tem uma coisa que é ruim, é você ver o seu irmão do lado, tremendo, se arrepiando, o cabelo subindo no braço, e você ali, o que está acontecendo que não acontece comigo? Mas isso é a coisa mais simples do mundo. Quem tem o Espírito Santo, e eu acredito que todos aqui têm, porque senão vocês não estariam aqui. Se não tem, ele está querendo te encher, basta você dar lugar. Né? Agora eu falei igual um pentecostal. Dê lugar essa noite, meu irmão, em nome de Jesus, que o Espírito Santo vai te encher. Né? Porque eu acredito piamente que nós não fazemos nada por acaso. Deus está no controle de todas as coisas. Até o diabo, como diz Martinho Lutero, é o diabo de Deus. Ele está numa coleira, como o pastor Claudio falou hoje pela manhã, e é o Senhor quem controla essa corrente. Não importa o tamanho. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Segundo o poder dele que em nós opera. E daí eu lembro, pastor Claudio, do apóstolo Paulo, falando para uma das igrejas a quem ele enviava a carta. Ele dizia assim, eu oro
para que o Deus de paz vos fortaleça no seu homem interior, para que vocês percebam qual seja a boa, perfeita, agradável, e sinta qual que é a direção que o Espírito está seguindo, te guiando. Claro, eu estou parafraseando um versículo bíblico. O apóstolo Paulo, pregando para uma igreja, um homem cheio de Deus, os dons saíam dele. A Bíblia diz que os lenços e aventais de Paulo eram levados para os enfermos, e os enfermos eram curados, imagina só. E os demônios saíam. Eu, como tenho um pouquinho de TDAH, eu fico imaginando um demônio endemoniado correndo de alguém com lenço na mão. Olha a cena que passa na minha cabeça. Mas era isso, os espíritos fugiam dos lenços e aventais de Paulo por causa do veículo da fé. Na verdade, a resposta está na fé em uma pessoa. Tudo se resume em uma pessoa, e é o Senhor Jesus Cristo, o dono da nossa vida. Vocês sabiam que tem cerca de 2,4 bilhões de crentes na face da terra? 2,4 bilhões. É muito crente, muito cristão. E aqui eu estou colocando evangélicos, protestantes, católicos, todos. E a palavra cristão traz um significado de pequenos cristos. São pequenos cristos, representantes do Senhor. Mas, queridos, eu descobri que entre aqueles que são cristãos, evangélicos, protestantes, existem aqueles que são discípulos de Cristo e aqueles que são apenas seguidores ou fãs do Senhor Jesus. Eu gosto de futebol, né? Eu não sou santista, mas eu acompanho o Neymar de muito tempo. Eu gosto muito do futebol que ele apresentava. E recentemente o Neymar fez um jogo não tão bom, e quando ele saiu, ele foi vaiado pela torcida do Santos. E ele fez isso porque, queridos, ali não tinha nenhum discípulo de Neymar, ali só tinha fãs. E os fãs, quando a coisa aperta, eles não permanecem fiéis. A mensagem que eu quero trazer essa noite para os irmãos é para trazer uma luz no seu coração, se você tem sido um discípulo do Senhor ou se você tem sido apenas um seguidor. Então, em nome de Jesus, eu convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro do Evangelho de João, capítulo de número 6 e o versículo 66. Não é que eu estou escolhendo 666, mas é aqui, João 6, 66, tá? Está na Bíblia. Eu vou ler apenas um versículo, mas no decorrer da mensagem eu vou voltar nesse texto todo e nós vamos lê-lo por completo. João 6, 66, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Amém. Queridos, olha que interessante, eu e você estamos aqui e o nosso prazer é fazer a obra do Senhor. Eu acredito que seja o de vocês também. Nós estamos todos os dias focados, preocupados no que o Senhor vai se agradar de mim, se as minhas atitudes, se as minhas ações, se isso faz diferença, se isso não faz. Eu, como pastor, eu me faço cobranças em relação a como eu estou conduzindo a igreja. E, consequentemente, de vez em quando eu me acho errado em alguns pontos. Eu falo, Senhor, me ajuda a consertar essa parte. Sabe? Eu confidencializei com o pastor Claudir essa tarde, que eu estava no meu momento de oração essa semana. Eu vou contar porque é algo que está mais fresco do que coisas mais antigas. Eu estava no momento de oração essa semana e tem uma pessoa, uma família, a quem eu já percebi alguns atos falhos nessa família. E nesses atos falhos dessa família, eu já tentei ajudá-los, já tentei mostrar, não corrigi-los, mas tentar mostrar o tipo de erro. Mas nessa semana eu me peguei tocando no assunto dessa família e das falhas dela com outra pessoa. Pensando assim, vamos tocar no assunto para que a gente ore. Mas lá dentro do meu coração, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nisso, porque pode ser algo que você esteja fazendo. Dentro do meu coração, como eu já estava decepcionado com as atitudes dessa família, né, até por motivos pessoais, porque já se levantaram contra mim em algum momento, eu pensei o seguinte, vou falar para que essa pessoa com quem eu estou falando continue duvidando da bondade dessa família, lá dentro de mim. Mas a boca disse o seguinte, nós vamos orar por essa família. Sabe quando você tenta fazer algo que aparentemente bom, mas o interior não é bem assim, irmãos? Vai seguindo a linha aí, que pode ser que Deus te fale alguma coisa esta noite, tá? E eu fui para o meu momento de oração, e um momento de quebrantamento, queridos, um momento de devocional.
é a coisa melhor do mundo para um servo de Deus. Não existe nada mais importante depois de você aceitar Jesus do que você manter contato com Ele todos os dias. Não é à toa que na oração do Pai Nosso, o Senhor disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quem come todo dia, então precisa orar todos os dias, certo? E normalmente a gente come pão pela manhã. Então vamos buscar a Deus logo pela manhã. E no meu devocional, ali pelas tantas, eu lembrei dessa situação, o Espírito Santo trouxe, porque não pode ser eu e não pode ser o diabo não vai te levar ao arrependimento de pecado, e nós mesmos somos maus, então eu acredito que Deus me conduziu a lembrar daquele ato, quando eu percebi, na verdade, o que estava por trás das palavras, eu falei, que miserável eu sou, eu agi como um canalha contra essa família que nem sabe o que eu pensei, pedi perdão para o Senhor, falei, Senhor, me guarde para que eu não faça isso mais, porque os discípulos do Senhor Jesus Cristo, eles não precisam defamar ninguém. Seguidores até conseguem. Porque seguidores, queridos, eles vão na igreja, pastor Claudinho, eles gostam do culto. Eles gostam do louvor. Eles gostam de aparecer no Instagram da igreja depois do culto. Seguidores, eles procuravam na Bíblia Jesus porque ele multiplicava o pão. Jesus disse isso claramente para eles um pouquinho antes, no capítulo 6 de João. Jesus disse para eles, olha, vocês me seguem não pelas palavras que eu vos falo, mas vocês me seguem pelo pão que é multiplicado. Vocês acham que eu não conheço vocês? E no final, eles falaram assim, que discurso pesado, quem é que pode suportar? Porque Jesus revelou diante deles o coração deles. Terminado esse discurso, alguns deles não suportaram e foram embora. Ao ir embora, o Senhor Jesus Cristo vira para eles, os seus 12, os que ficaram, e pergunta para eles o seguinte, aí eu quero ler junto com os irmãos. João capítulo de número 6, que nós estamos lendo, quem já estava aberto, continue aberto. O livro aí para nós lermos. Versículo de número 52. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Já já eu vou falar com os irmãos a respeito desses versículos. Pula agora para os 60, no versículo de número 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra e quem pode suportá-la? 61. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes digo são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. E daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Irmãos, imagina agora a cena, olhem para mim aqui. Jesus está lá diante de todos os seus discípulos. Ele prega um sermão duro e ele diz o seguinte, a minha carne é verdadeiramente comida. O meu sangue é verdadeiramente bebida. Talvez você ainda não entendeu, eu quero simplificar o máximo possível para que os irmãos entendam aqui. Irmãos, não sei se foi no ano passado, 2025, ou foi 2024, mas lembra o ano da cadeirada do Pablo Marçal? Ou acho que ninguém viu aqui a cadeirada, né? Irmãos, naquele ano da cadeirada, eu não sei vocês, mas toda notícia do Marçal eu ia assistir. Se tinha debate de madrugada, era igual Copa do Mundo, eu ia assistir. Porque eu queria ver o que ele ia provocar nas pessoas ali. E eu falava assim, assistindo, esse cara não pode fazer essas coisas. Isso está errado, mas estava fervendo ali, aquilo ficou muito grande, espalhou pelo mundo inteiro, virou meme, virou figurinha de WhatsApp, não, mas tranquilo. Mas o que eu quero trazer o foco? Eu assisti tanto, eu procurei tanto, eu pesquisei tanto sobre isso. Irmãos, eu ia dormir, eu sonhava com o Marçal, com a cadeira, com o Datena.
Eu acordava, procurava pesquisa no celular, no Google, no YouTube. Eu assistia e reassistia os debates. Eu tentava ver aonde ele errava, onde ele acertava. Eu cheguei a torcer para ele e pensando assim, mas se ele entrar pode dar ruim. Então o meu coração ficou tomado. Eu entendi o que é comer e beber de uma coisa. Eu me alimentei tanto que o Marçal, o Datena, todo mundo ali, a Chatábata, todos eles ficaram na minha mente. Todos. Aí eu pensei, imagina se eu me alimento desse jeito de Jesus. Jesus disse assim, a minha carne é verdadeiramente comida, porque se vocês se alimentarem de qualquer outra coisa, isso vai tornar um vazio em vocês. Irmãos, aquilo ali acabou em nada, e o meu coração não foi edificado com nada. Mas se eu tivesse gastado o meu tempo melhor assistindo, pesquisando, podcasts, pregações, cultos, oração, eu estava cada vez mais cheio e pronto para evangelizar, pronto para falar do amor de Cristo lá fora. Por isso que Jesus disse, se alimentem de mim, a minha comida é verdadeira, porque eu sou o pão que desceu do céu. Irmãos, nada vai alimentar o servo de Deus que nasceu de novo, se não for o pão que desceu do céu, e ele é Jesus. Pastor, como é que eu me alimento de Jesus? Bíblia. Igreja, oração, envolvimento, comunhão, obediência, disciplina. Tudo isso nos alimenta. Se alimente do alimento correto e você vai ter a vida eterna. Se nós precisamos comer para sobreviver, irmãos, imagina se alimentando da palavra de Deus. Vai sobreviver eternamente. Daí Jesus fala essas palavras duras. E eles falam assim, nossa, mas que discurso pesado. Quem pode suportar? Aí foram embora os discípulos, aí você pensa que Jesus ficou todo carente? Poxa vida, fiquei sozinho, só sobrou os 12 do início. Eu entrei nesse negócio com um pouquinho, cresceu, de repente esvaziou. Não, irmãos, Jesus sabe quem são os seus. Jesus olha aqui essa noite e sabe quem são aqueles que o Pai o entregou a Ele. Porque de maneira nenhuma, nenhum de vocês vão até Jesus se o Pai não tocar. E por isso eu chamo os irmãos a ficarem felizes com o que eu estou falando agora. Porque se você está aqui essa noite, de alguma forma lá fora, o Senhor te tocou em algum dia, e você está aqui dentro porque Ele te escolheu. Isso já é motivo maravilhoso, não é expulsar demônio, não é fazer curas. Se eu pudesse curar todos os enfermos, irmãos, ia ficar maravilhado. Mas Jesus disse para os seus discípulos, alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Porque o Pai te escolheu e falou assim, agora vocês são do meu filho, vocês são de Jesus. E ele disse, aqueles que o Pai me der de maneira nenhuma, eu os lançarei fora. Jesus te ama. Eu vou dizer ainda mais, Jesus se preocupa com os seus sentimentos. Talvez você esteja triste, cabisbaixo, ou muito alegre, ou em luto, ou com problemas no relacionamento, no casamento. Lá no Salmo de número 116, está escrito que o Senhor tem por pesar a morte dos seus fiéis. Ele se preocupa até com o momento do luto. Pastor, mas Deus não sabe que Ele mesmo vai nos ressuscitar no outro dia, no último dia? Sim, queridos, mas olha a situação de Lázaro. Depois de 4 dias, Jesus aparece lá, ele sabia o que ele ia fazer, ele sabia que ia dar um susto na multidão, The Walking Dead ia rolar naquele dia, foi a única vez, né? E Jesus se aproxima, vê a multidão chorando e ele chora junto, por quê? Porque ele se importa com os nossos sentimentos. Quando Jesus viu as pessoas chorando, Jesus chorou. Eu lembro da época que a gente lia um versículo bíblico na escola bíblica e vários irmãos escolhiam esse, Jesus chorou. Estava lido, né? Os mais antigos sabem como que funciona. Queridos, eu acho tão maravilhoso eu olhar para a igreja e vocês olharem para mim e nós sabermos que o Senhor um dia nos escolheu e nós não estamos aqui à toa. Não é maravilhoso você perceber isso, que o Senhor te chamou e você está aqui? Agora tem uma decisão muito importante para você fazer. Porque daqueles que o Senhor chama, como eu não sou 100% calvinista, também não sou arminiano, para quem conhece essas linguagens da teologia, eu acredito que o Senhor nos toca, nos chama, mas nós temos uma resposta para Deus. E a decisão dessa noite é se você é um discípulo ou se você é apenas um seguidor, que quando a mensagem é pesada, quando a correção vem, você permanece ou você foge. Porque os seguidores vêm na igreja no culto de eventos. Os seguidores vêm na igreja quando a igreja está vazia ou quando a igreja está cheia, maravilhosa como está. Os seguidores, não importa como, ele pergunta, pastor, como que eu posso ajudar? Os seguidores, quando alguém critica, ele fala, vamos orar.
Agora, os discípulos que ainda não tomaram a decisão importante de ser literalmente um discípulo, os seguidores vão dizer o seguinte: mas pastor, de novo esse louvor está repetindo toda semana? Pastor, eu não gostei da cor da parede da igreja. Os seguidores, eles não têm os pés firmes na casa do Senhor. Os seguidores apenas não gostam dos cultos de oração, um dos cultos mais importantes que tem na igreja. Não estou dizendo aqueles que não podem, não estou dizendo aqueles que trabalham, não estou dizendo você está aqui todos os dias da semana quando tem a semana de oração. Mas se você puder, o seu coração é desejoso de aqui estar. E eu vou falar, Claudio, como eu conheço pouca gente, então eu posso aproveitar e dizer à vontade. Se você é um discípulo, você ama estar na casa do Senhor. Se você é um discípulo, você procura oportunidades para poder trabalhar e servir ao seu irmão. E eu gosto de falar, se você quer servir alguém, se você quer servir ao Senhor Jesus Cristo, você tem que servir as pessoas. Irmão, você não vai pegar uma bandeja maravilhosa, linda, cheia de frutas, de manjares, e falar: Senhor, eu trouxe aqui uma oferta. Quem recebe oferenda são os guias das entidades das religiões pagãs. O Senhor recebe a adoração e recebe quando nós amamos o nosso próximo. Senhor, eu estou te servindo, então ofereça essa bandeja para alguém que está aqui embaixo. Senhor, eu quero te adorar, então comungue junto com os irmãos, e na comunhão vocês adoram juntos. Sirva as pessoas e vocês vão estar servindo Jesus. Não é à toa que o Senhor nos últimos dias vai falar: vinde benditos de meu Pai, para o reino que eu vos tenho preparado, porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Vocês não ofereceram nada para mim diretamente, mas ofereceram para um desses pequeninos. Vestiram esses pequeninos, visitaram esses pequeninos nas suas dificuldades. É assim que se serve ao Senhor. É simples, não precisa de faculdade teológica, não precisa de estudo muito profundo. Basta você olhar para o seu irmão e falar assim: eu te amo em nome de Jesus, e agir com amor. Discípulos vivem assim. Seguidores se cansam. Seguidores começam, e se a igreja não fizer do jeito que eles querem, eles não permanecem. Seguidores reclamam. Seguidores dizem: não vou participar em nenhum de departamentos, dá muito trabalho. Eu não nasci para isso. Mas a diferença está no nível de comunhão que eles têm com o Senhor. Pastor, eu estou me identificando mais com o seguidor do que com um discípulo. O que eu faço? Irmãos, a primeira coisa: dobre os seus joelhos e se arrependa. Não quer dizer que você talvez esteja caminhando para o inferno. Deus é misericordioso e a graça dele é maravilhosa. Mas nós temos que cuidar, porque de seguidor para abandonar Cristo, como esses daqui fizeram, é um passo. De apenas seguidor para jogar tudo para cima e ir para o mundo cometer pecados, é apenas um passo. Mas também, pastor Claudir, é um passo de você virar de seguidor para um discípulo. Basta uma decisão. Basta você olhar para alguém e falar assim: eu quero servir, como é que eu posso ajudar? Pregar o evangelho onde quer que você esteja. Quem esteve aqui na semana passada provavelmente conheceu o casal Albanizo e o irmão Jailson, que são os nossos líderes de casais lá de Joinville. Uma bênção. O irmão Jailson não é o primeiro amor dele, mas ele fez igual o Senhor aconselhou a igreja de Éfeso. Ele voltou ao primeiro amor com todas as forças. Ele está há mais tempo na igreja do que eu, né? Ele nasceu praticamente na igreja. Ele já morou na casa pastoral, onde eu moro hoje, com a mãe dele, mas deu uma passeada no mundo, voltou, o Senhor o trouxe de volta, colocou uma mulher abençoada na vida dele, a qual ele mesmo trouxe para a igreja. Irmãos, ele é dono de uma oficina em Garuva. Coitado de quem chegar lá não querendo ouvir falar de Jesus, ele vai falar assim: eu vou consertar seu carro, e se você estiver aqui, você vai ouvir. Ele fala do amor de Deus com tanta naturalidade e as pessoas falam: nossa, eu vou lá visitar a sua igreja. As pessoas não sabem como é a nossa igreja. As pessoas não sabem como é o pastor. Não sabem o tanto que o pastor é bonito. Mas elas falam: eu vou lá visitar a sua igreja por causa do carisma, por causa do evangelho, porque, irmãos, acredite, o evangelho é poder de Deus. Se você abrir a boca com o coração cheio, as pessoas serão tocadas. Não subestime quando você abrir a Bíblia e falar: irmão, dá uma lida aqui comigo e fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está vendo? Se o Senhor for o seu pastor, nada vai faltar na sua vida. O básico bem feito, o Espírito Santo vai lá e usa essas palavras e ministra no coração. Sabe como que eu vim para a igreja? Na 8ª série, eu era da turma do fundão.
Mas só que eu não estava na última carteira. O meu colega da Batista do Sétimo Dia estava atrás de mim e eu na frente. E ele conversando com o primo dele, os dois atrás, falando assim: teve um retiro na minha igreja. Nós fomos lá, cada um pegou uma foice, limpamos o ambiente, fizemos o retiro, foi maravilhoso. E depois fomos para casa. Olha que coisa maravilhosa. Isso uma segunda-feira. Eles passaram o final de semana no retiro. Eu olhei para trás e falei assim: será que eu posso ir na tua igreja? Porque o Espírito Santo, quando ele quer te pegar, irmãos, ele vai pegar. O Espírito Santo, o dia que ele resolver tocar no seu coração e te virar do avesso, não tem o que você faça. Glória a Deus por isso. A graça de Deus é irresistível. E pode ter certeza, ele ama essa igreja. A obra que Deus está fazendo nessa igreja é maravilhosa. É visível, é notável, é perceptível. Quem está sensível à voz do Senhor está percebendo. E muitos estão fazendo parte disso. Acredito que nos próximos 2, 3 anos esse número aqui vai dobrar. Daí o pastor Claudinho vai precisar de mais pastores. Mais pessoas para auxiliar. Mas isso é natural. Porque quem está fazendo o crescimento acontecer é o Senhor. Basta com que aqueles que estão aqui se apropriem das palavras que o Senhor já deixou e está sendo ensinada para vocês todos os dias. Eu, quando estava preparando a mensagem, até hoje à tarde, enquanto eu estava orando ali no escritório do pastor Claudio, eu pensava: Senhor, tudo que precisa ser ensinado, o pastor Claudio já tem ensinado para essa igreja, os irmãos já têm pregado, a escola bíblica está falando, eles não precisam de nada novo, então me direcione no que o Senhor quer que eu fale, porque provavelmente eu já vou repetir algo, mas que esse algo toque o coração, que esse algo mexa na estrutura de alguém. Porque à medida que cada um dos irmãos, e isso, irmãos, o Senhor respeita uma livre agência que cada um de nós temos. Ele respeita, então precisa você olhar para a palavra dele que está sendo anunciada e falar: eu tomo posse dessa palavra. Irmãos, esse negócio de tomar posse é interessante, que é muito usado no meio pentecostal, e eu gosto de algumas coisas assim, mas eu vou falar com a linguagem mais tradicional batista: aproprie-se, né? Quando nós batistas temos uma revelação, a gente chama de insight, né? Fazendo brincadeiras aqui, queridos, porque eu amo os nossos irmãos da Assembleia, eu vim de lá, então eu amo esse movimento avivado, mas eu digo para os irmãos: o Senhor está fazendo uma obra, e se você quiser fazer parte dela, Ele está te convidando. Ah, como é bom! Já sentiu a presença de Deus de maneira tão poderosa que parece que os seus pés não estão mais tocando no chão? Irmãos, isso é indizível, é imensionável. Se não existe essa palavra, eu acabei de criar. Mas o Senhor quer tocar na sua vida e a partir dela Ele quer tocar outros. Mas será, pastor, que Deus vai querer me usar? Irmãos, o prazer de Deus é usar pessoas disponíveis. Imagina a dificuldade, não que Deus tenha dificuldade para alguma coisa, mas Ele quer operar dentro de uma igreja, e a igreja está fechada, endurecida, não ora, não está sensível, não jejua, não participa, não vem nos cultos de oração. Ele fala: como que eu vou ter que mudar essas pessoas? Eu respeito a decisão delas, e o Senhor respeita. Tirando o apóstolo Paulo, que ele não teve jeito, derrubou ele do cavalo e vamos me servir, alguns ele faz, mas a maioria de nós Ele vai respeitar se você decide por Ele ou se não. Se você ficar no seu coração pensando: não sei, se aparecer um anjo lá em casa, quem sabe? Não vai acontecer, mas se você sair daqui hoje com a decisão de dar esse passo, de ser apenas seguidor, ou um fã, ou um simpatizante da fé, e entrar na presença do Senhor, tudo muda. Eu quero ler mais um texto com os irmãos. A história do jovem rico está lá no livro de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16. O jovem rico, queridos, na mente dele, no seu entendimento, ele era um baita de um discípulo, daquele que acerta todas no alvo. Pensa num cara que se achava. Cuidado para que você não pense de si mais do que convém. O apóstolo Paulo já tinha dito isso. Não pense de você mesmo mais do que convém. Vamos ver se você se enquadra nisso? Mateus 19, versículo 16 ao 22. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu:
Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus sabia que rumo essa conversa tomaria, mas ele deu corda. Disse-lhe o jovem: a tudo isso eu tenho obedecido. O que me falta ainda? Senhor, eu sou perfeito, obedeço tudo, eu sou o cara. Diga para mim o que me falta, porque eu já estou indo para a vida eterna. Aí Jesus toca na ferida dele, na confiança dele, e diz o seguinte: se você quer ser perfeito, nós não conseguimos perfeição, Jesus nos faz perfeito. E ele está perguntando: quer ser perfeito? Quer que eu te torne perfeito? Vai e venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. O jovem afastou-se. Nesse momento, o discípulo percebeu que não era discípulo, era só um seguidor. Porque o coração dele já tinha um dono, ele só não sabia que era riqueza. Faça algumas provas para ver se o seu coração é realmente do Senhor, ou da sua esposa, ou do seu marido, ou dos seus filhos, ou do seu trabalho, dos seus carros. Faça um teste para ver se o Senhor está acima de todas as coisas na sua vida, para você falar: realmente, eu sou um discípulo, e discípulo está sempre aprendendo. No livro de Colossenses, Filipenses, na verdade, capítulo 3, versículo 17 e 18, a respeito das expectativas dos seguidores, diz o seguinte: irmãos, Filipenses 3, 17 e 18. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Paulo dizendo para eles: pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Ele não está falando das pessoas lá de fora, as pessoas que não se importam com Deus. Ele não está falando daquelas pessoas que passam na frente da igreja e falam assim: mais um povo amontoado aqui. Está falando daqueles que estão dentro, no meio da fé, envolvidos no meio das pessoas. Mas eles se tornam inimigos da cruz de Cristo, sabe por quê? Eles estão tentando merecer a salvação com obras, mas no fim das contas, quando é para se entregar completamente, eles não conseguem. Pastor, mas isso não é triste? É, mas o Senhor quer mudar isso na sua vida, e se você deixar, Ele fará ainda hoje. Esse é o melhor das coisas. Eu lembro que quando eu entrei na nossa igreja, lá em Minas, eu tinha 17 anos de idade, 16. Conheci a minha esposa aos 16 anos, começamos a namorar, e quando eu tinha ali mais ou menos 17 anos, um ano de igreja, eu dei a minha primeira e última desviada fora da igreja. Lá em Minas tem muitas músicas sertanejas, né? Então a gente não se desviava para balada, a gente ia para o forró. E eu amava aquele negócio. Mas quando eu estava lá no meio, eu já me senti que eu estava fora do meu ambiente natural, porque Deus já tinha me tocado. Era eu, cara, dentro da sala de aula, que sentiu o Espírito Santo e pediu para participar da igreja do meu amigo. E diga-se de passagem, é o meu amigo até hoje, o Senhor colocou ele na minha vida. E quando eu voltei, havia uma gama de pessoas me esperando. Os jovens foram me visitar. Na porta da minha casa tinha um bar, e eles foram à noite, o bar estava fechado e tinha alguns banquinhos na porta. Sentamos todos ali e eles estão assim: ei, não sai da igreja não, você é importante para nós. Irmãos, aquilo ali me deu tanto gás, me deu tanta vontade. Sabia que tem pessoas tentando voltar e precisa de você para recepcioná-la com amor e carinho? Existem os dois tipos de pessoas: aqueles que não querem voltar e você insiste, não adianta, mas aqueles que estão querendo e estão vendo muitos impedimentos. Assim como o filho pródigo, quando volta, ele encontra o seu irmão reclamando, com inveja e sentimentos ruins. Para ir para o mundo, o diabo até empurra nas costas: vai, toma dinheiro, aproveite. Mas para voltar, o mesmo diabo que estava atrás, quando você vira agora, ele está de frente te barrando. O que você vai fazer? Seu pai não te ama mais, seu irmão te odeia. Você vai ver quando chegar lá. Irmãos, Deus quer fazer uma obra tão linda no nosso coração, que não importa qual o estado que você entrou aqui essa noite, Ele quer te tornar um discípulo dEle, e a escolha é sua. Para nós finalizarmos, eu quero ler mais um texto bíblico que se encontra em Lucas, capítulo de número 9, versículo 22 a 26, que diz assim, Lucas 9, 22 a 26, e dizia: é necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ao terceiro dia ressuscite. Então dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz diariamente e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, salvará. Que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a sua própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Os discípulos, queridos, não se envergonham de falar de Cristo. Ei, escuta aqui. Discípulos verdadeiros não se envergonhem de falar: eu sirvo a Cristo. Eu estava ali atrás adorando e vi o jovem aqui de pé, escrito na camisa dele, uma frase aí atrás. O que está escrito aí? É a mesma que está na frente? Jesus King. Aonde ele vai por essa rua hoje, alguém fala: lá vai um crente. E ele pode gritar: glória a Deus, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não se envergonhe de Jesus. Você vai na academia, bota um camisão escrito: eu sou de Jesus, né? E uma bermuda longa, por favor, né? Tem que cuidar, pastor, com essa parte. Tem muitas ovelhas com pouca lã na academia. Jesus gosta do nosso corpo protegido, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Se Deus quiser te usar, Ele vai falar: como? Olha a situação. Ô miséria. Jesus quer te usar. Os discípulos não se envergonham do Evangelho. Os discípulos entram de cabeça. Os discípulos são meio kamikazes. Eles chegam, eles participam, eles se envolvem. Se alguém perguntar: você ama a Deus? Eu amo. Eles são os mais escandalosos para fazer a obra. E o Senhor fala assim: coisa boa. Não se envergonha do Evangelho, irmãos. O meu clamor para você essa noite: entre de cabeça nesse negócio. Entre com todas as suas forças. Para de fazer contas, a não ser aquela conta que Jesus diz: olha, se você quiser ser meu discípulo, assenta primeiro. Porque ninguém vai construir uma torre sem primeiro calcular se vai dar conta. Você quer servir a Deus de verdade? Tome a decisão, é para valer, eu vou. Se não é, irmãos, cuidado, porque o Senhor sabe que você já foi marcado, e o diabo também conhece. Uma vez depois de iluminados os olhos do entendimento, e nós caímos e voltamos ao lamaçal, o que a Bíblia fala? A porca voltou, depois de lavada, à lama. O Senhor não quer isso para nós. Ele quer nos dar uma vida abundante, e essa vida é na presença dEle, como discípulos dEle. Que não haja ninguém aqui esta noite que esteja no lugar de seguidores apenas. Você pode ser um seguidor, mas um seguidor de Cristo que se tornou um discípulo, mas não um seguidor simpatizante, que até gosta, que participa de vez em quando, mas não aguenta o confronto. O Senhor quer trabalhar para te amadurecer. Ele diz assim: olha, no começo vai ser tratado vocês com um pouquinho de leite, porque vocês ainda estão se alimentando, mas vai chegar o dia que vocês têm que se alimentar com um alimento mais sólido. Jesus disse para os discípulos quando estava com eles, naqueles primeiros 3 anos e meio: ei, eu queria falar muito mais coisas, mas vocês não podem suportar. Perderam. Naquele momento eles perderam. O apóstolo Paulo disse para os coríntios: vocês só conseguem alimentos líquidos, vocês não têm condições de receberem coisas maiores. Irmãos, talvez eu, pastor Claudir, outros ministros, talvez não tenhamos condição de receber algumas revelações. Por isso que Paulo fala assim: conheço um homem que foi até o 3º céu e ouviu palavras inefáveis que nem é lícito ao homem dizer. Irmãos, Deus quer fazer tanta coisa na nossa vida se nós estivermos dispostos. Nós temos que entrar com todas as forças. Nós temos que viver a verdade do Senhor. Um discípulo, quando ele surpreende um irmão no pecado, ele tenta conduzi-lo de volta ao arrependimento. Um seguidor, irmãos, vê o que aconteceu e espalha. Um fã não consegue viver com essa estrutura de coisas mais pesadas. Mas o Senhor te chama para uma nova vida na presença dEle. Pastor, mas eu já sou um discípulo. Louvado seja o nome do Senhor. Ajude aqueles que estão em transição, porque são muitos. Eu também pastorei uma igreja. Eu conheço a maioria dos nossos irmãos. Eu até falo com os nossos líderes de departamento: aí, não convide ninguém para departamento nenhum para te auxiliar sem antes falar comigo. Porque eu conheço o particular de muitos deles. Não de todos, nem todos se abrem. E eu sei que algumas pessoas ainda não têm estrutura para suportar. Algumas pessoas, se pegarem certos departamentos, elas vão sucumbir. Elas não têm estrutura para isso. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus.
Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. É isso que vai acontecer, tá? Porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo como eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Para eles eu me santifico, a fim de que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Está falando de nós no futuro. Por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu és em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A maior vontade do Senhor, queridos e amados irmãos, é que você seja um com Ele. Imagina você ser um com Deus. Imagina você caminhando por esse Bocaiúva, entrando nas lojas e sabendo que dentro de você tem o Espírito Santo. Você muda até a postura. Fala, Deus está comigo, eu vou orar nesse lugar porque é Jesus orando. Vou falar do amor de Jesus aqui porque Ele vai corroborar o que eu estou falando. Ele é o meu rei, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador e pode ser o seu também. Eu quero orar com vocês. Quero orar com cada discípulo, mas principalmente eu quero orar com aqueles que se colocam humildemente e reconhecem que precisa de uma transformação. Se você está aqui essa noite, não permita que a vergonha atrapalhe você receber um toque da presença do Senhor. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Se você pensa, eu sou um discípulo, mas eu quero águas mais profundas. Eu quero viver uma intimidade maior com o Senhor. Eu quero sair do raso. Eu convido, pastor, o grupo de louvor para que nós estejamos ministrando. Você que quer ter mais profundidade com o Senhor, não tenha vergonha. Enquanto nós estivermos cantando, saia do seu lugar. Nós vamos orar pela sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço aos demais irmãos que fechem os olhos, para que os nossos irmãos fiquem à vontade de estar aqui, em nome de Jesus. Não deixe que a vergonha te atrapalhe, não deixe que a falta de, talvez um pouquinho de timidez, mas venha, busca intimidade com o Senhor, venha até a frente. Deus é maravilhoso, Ele está nesse lugar, aleluia. Glória a Deus. Isso, venham mais para o canto, irmãos, estão vindo mais pessoas. Louvado seja o Senhor. Santo, santo, santo. Uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção. Você não precisa ser mais escravo. Feche os seus olhos e comece a clamar ao Senhor. Arrependa-se diante dele agora, em nome de Jesus. Derrame a sua alma na presença dele, em nome de Jesus. Medos me salvou. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. Ele te ama. De novo nasci. Ele se importa com você. Ele se importa com os seus sentimentos. Com seu sangue. Oh, meu Pai, toca na tua igreja, quebrando os corações. Oh, meu Pai, eu não posso fazer nada. Eu não sou mais. Toma este lugar, ó Pai, esta noite, em nome de Jesus. Vai ministrando a tua palavra, Deus, a cada um dos seus filhos, em nome de Jesus. De Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Ele abriu
o mar para eu passar. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Quem você é? Eu sou filho de Deus. Cante mais uma vez, ele abriu o mar. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Glória a Deus. Queridos, se quebrante na presença do Senhor agora. Eu vou orar com você, mas é a sua oração que fará a diferença. Eu não posso fazer nada. Enquanto eu oro, por minha causa, Deus não vai te tocar o coração simplesmente. Ele vai fazer porque Ele quer, porque é do agrado dEle, faz parte dos planos dEle. Por isso, se entregue na presença dEle agora. A minha oração será simples. O meu pedido e o clamor é para que Deus ministre no seu coração, para que Ele te desperte de uma maneira que talvez você tenha adormecido. Assim como Ele disse para Timóteo: Timóteo, eu te exorto, desperta o dom de Deus que há em ti. O Senhor está te chamando, desperta o que o Senhor já derramou na sua vida um dia. E se ainda não aconteceu, que esta seja a noite, em nome de Jesus, Pai. Deus Todo-Poderoso, a Tua presença é bem-vinda neste lugar, Senhor. E nós te exaltamos porque Tu és grande, Tu és maravilhoso e não há outro além de Ti. Soberano, eterno, poderoso, maravilhoso, seja exaltado, Deus, a Tua santidade. Pai, nós te clamamos aqui sobre cada uma dessas vidas que estão orando, Pai. Aqueles que estão receptivos, ó meu Deus. Aqueles que estão tentando, estão buscando, estão se entregando, mas talvez, ó Deus, não esteja conseguindo. Eu sei que para o Senhor basta um toque. Então ministra, Deus querido, nessas vidas, em nome de Jesus. Que eles sejam tocados pela Tua presença de uma forma tão poderosa, Pai. Que não importa o quanto eu tente convencer, o quanto eu tente falar, o quão as minhas palavras possam ser habilidosas, nada supera o que o Senhor faz na vida dos Teus filhos. Então opera, Deus querido, nessas vidas esta noite. Sopra com Teu Espírito Santo nesse lugar, ó meu Pai. Enche eles com a Tua presença. Enche eles com a Tua presença, ó Pai, em nome de Jesus. Tu és maravilhoso, meu Pai. Seja bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar, ó Deus maravilhoso. Ministra sobre cada uma dessas vidas e fortaleça elas. Que o amor delas pelo Senhor e pela Tua palavra supere todas as coisas. Se for necessário, que elas estejam dispostas, ó Pai, a perder amigos, a perder, ó Deus querido, trabalho, a perder qualquer coisa que tome o lugar do Senhor. Porque eu sei que o Senhor nos sustenta, eu sei que o Senhor nos protege, eu sei que o Senhor não deixa faltar o pão de cada dia. Então nada há de faltar àqueles que confiam no Senhor. Oh Deus maravilhoso, a Tua presença é bem-vinda, em nome de Jesus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor, meu Pai. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Eu quero que você que acabou de fazer sua oração agora dê um abraço bem forte no seu irmão e interceda por ele também. Em nome de Jesus, todos aqui à frente. Comece a orar e eu te abençoo em nome de Jesus. Pai querido, abençoe essa vida. Abençoe a minha esposa, meu marido, os meus filhos, os meus amigos.
Abençoe os meus pais. Encha eles com a tua presença, Senhor. Já comece o seu ministério de discípulo intercedendo, porque discípulo intercede uns pelos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. Me resgatou e agora eu posso clamar. Eu sou filho de Deus. E agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Pastor Claudio, obrigado por confiar o púlpito. E parabéns, Bocaiúva do Sul. Amém. Feliz aniversário para vocês. Essa igreja o Senhor preparou e você foi preparado para esse tempo. Você não está aqui à toa, o Senhor escolheu esse dia. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Nós louvamos a Deus por todos que vieram essa noite. Estenda sua mão assim. Queremos lembrar que temos um painel para foto ali na saída da nossa igreja. Tire uma foto, marque a nossa igreja lá no Instagram, @pib7bocaiúva. Assim, mais pessoas também vão querer estar aqui, né, na nossa igreja, né, participando dos nossos cultos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, amém? Uma boa semana a todos os irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus.